Então, como nós já viemos falando há algum tempo sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula, hoje vamos então falar mais um pouquinho sobre qual foi a vida de São Francisco de Paula. Nós vimos no último encontro que ele então deixa a casa de seus pais e ele vai então pela costa do mar. Lá ele encontra então uma gruta e lá ele se instala. Ele não leva nenhum conforto, não leva estrutura nenhuma, mas ele se instala naquela gruta, onde que o seu leito durante a noite ele usa como travesseiro uma pedra e o colchão dele é simplesmente a terra bruta. Ali ele passa então algumas horas de sono durante a noite. E a maioria do tempo então ele se dedica realmente às orações e esse contato realmente com Deus. Francisco vivia então naquele local como se fosse assim um pequeno paraíso para ele, porque ele contemplava o mar aberto, o céu azul, o pôr do sol. E ele vivia ali com o pouco que tinha, os alimentos, o pouco que tinha levado, terminou, mas ele se alimentava então com raízes e ervas e também tomava água que corria da montanha, da serra ali do lado. Francisco então se dedicava realmente às orações a Deus e ele se dedicava como se fosse aquilo um paraíso para ele onde ele estava vivendo ali, né? Dedicando totalmente a Deus. Mas também nesse local, nesse deserto, vem a tentação também. Certa vez, uma linda jovem aparece para tentar seduzir Francisco. E Francisco então rebate, atirando-se ele ao mar, e depois ele combate aquela tentação fazendo muitas penitências e orações. E assim ele supera então essas tentações que vêm também. Mas Francisco leva então essa vida por alguns anos ali, e logo começa também a aparecer alguns discípulos, algumas pessoas que começam a ver que Francisco está lá, conhecem e querem também viver essa vida de eremita. Chega um primeiro, chega um segundo, e ali começa então Francisco se organizar, ele acolhe cada um, e ele começa então a dividir essa cela que ele tem, essa gruta, né, em algumas celas, digamos assim, construindo uma cela para cada um deles, e deixa uma então tamanho maior, que seja o local das orações. E ali começa então a aparecer um e outros, e eles então guardam a tradição dos 3 primeiros que chegaram a fazer parte da comunidade de Francisco, a viver naquela caverna com ele. Seria Fiorentino, Nicolau e Ângelo, os 3 primeiros que ficaram então ali. Francisco então passava em orações, ensinava a eles, pregava o evangelho e assim foi. Só que de repente essa notícia chega também aos ouvidos do bispo da região, o bispo de Cosenza, e ele reúne os seus assistentes e diz assim: que história é essa de um jovem que vive santamente ao lado do mar, entre as rochas? E um deles ali fala: eu mesmo ouvi ele pregando, e é um moço muito inspirado. Mas então o bispo diz assim: eu gostaria de saber exatamente o que ele faz. E ele manda então os seus emissários, né, para que fossem realmente encontrar com Francisco e trazer essas informações então para o bispo. Os emissários então vão, quando chegam perto da gruta, eles olham e veem assim, um deles assim: puxa,
ele está pregando e como os outros estão ouvindo atentamente aquilo que ele está ensinando. E o outro que está com ele diz assim, e já são muitos, né? Então, nesse momento já existia muitos outros jovens que estavam ali com Francisco, né? Então vemos que Francisco deixa a casa de seus pais, vai viver uma vida de eremita, onde começa a aparecer os primeiros ali religiosos, podíamos dizer que futuramente colocaram uma ordem religiosa, viver com Francisco. Francisco se organiza a sua casa, dividindo celas, né, para cada um, e ele também coloca então as regras, as normas, né, para viver em comunidade. Então, ele coloca aqueles 4 itens de virtudes que Francisco realmente preserva aquilo que está no próprio, naquele nó que está marcado na veste de Francisco, os 4 nós, né? Seria a pobreza, obediência, castidade e também uma vida toda penitencial da Quaresma. Então ele coloca essas normas também para aquelas pessoas que lá fazem parte da sua comunidade. Vemos então que chegam os emissários, vão conversar com Francisco. Francisco então vai ao encontro deles. Mas vamos deixar para falar então no próximo encontro nosso, que vamos falar o que aconteceu com o encontro de Francisco e esses emissários do bispo. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado.